relação à relação líderes e massa, que é um pouco como se fosse sempre uma coisa de gabinete. Óbvio que, enfim, a gente pode imaginar que todo mundo fosse convocado para falar, quando tem um letreiro que fala que Epitácio Pessoa sai nos braços do povo, você fica quero ver se o povo está lá. Né? E tem uma aglomeração, enfim, pode ser que ele tenha posto a câmera no alto, assim, bem fechado. Bem conduzido, né? O amado monumento ao Floriano Peixoto, o amado presidente. É, o amado presidente. Né? Então, isso é muito recorrente no cinema silencioso brasileiro, né? Mas mesmo no cinema sonoro, a gente sabe disso, os filmes do DIP, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, não era raro, né, o locutor dizer que a massa, enfim, estava lá completamente, né, entusiasmado, e aí você olha assim, você não vê nada. Né? Ou você ouve palmas que você não vê, ninguém batendo palma. E aqui até você vê, tem um comentário no encarte do DVD que diz, nem todo mundo bate palmas por Arthur Bernardes, mas de uma maneira geral está todo mundo... Isso é importante porque tem um filme que foi lançado no Brasil em DVD, que é importante se um dia vocês assistirem, que é do Chris Marker, é O Túmulo de Alexandre. E assim, é a história de um cinegrafista, um cineasta, o Alexander Medvedkin, que foi um homem que nasceu em 1900, morreu em 1989, enfim, nasceu na virada do século, morreu com o fim do comunismo, né, na União Soviética, e é um pouco a história daquele processo todo. E no caso dele em particular, um cineasta engajado, stalinista, e que tinha os filmes censurados. Porque os filmes, mesmo ele sendo engajado, mesmo ele querendo, num contexto que a gente sabe, tem um depoimento muito interessante no filme do cinegrafista do Stalin, filmava ele todo dia, ele falava assim que morria de medo, porque ele tinha medo de filmar uma imagem do Stalin que por um acaso o Stalin não gostasse, já viu o que podia acontecer. Né? Então tinha essa questão. Né? E o Medvedkin fazia filmes para elogiar o sistema de coletivização dos campos, mas os filmes eram censurados. E aí o Marquer vai trabalhar o que na imagem tem que incomoda. E justamente é isso, nem tudo você consegue controlar na imagem. E ele mostra, isso que é interessante, umas reportagens da comemoração do tricentenário da dinastia Romanov, de 1903. E aí ele dá destaque para uma questão que acontece no filme, que é a seguinte, tem um desfile, como esses desfiles que a gente tem, e o desfile ele se dá por um elevado, então a população está lá embaixo, a câmera está atrás da população, então você vê todo mundo de costas, não é? E no alto, não é? Como se a câmera estivesse lá embaixo, você tem o elevado por onde passa o cortejo, só que tem uns oficiais que vão à frente, e o oficial, isso não tem letreiro, não tem nada, ele percebe que tem algumas pessoas que não tiraram o chapéu. E ele começa a vociferar contra essas pessoas, não é? E gesticular, pedindo para que elas tirem. E isso está na imagem, e ficou. E aí o Marquer ele vai mostrar justamente, aí ele destaca isso na imagem, fala, enfim, o que aquilo denota, o que aquilo antecipa, mas é interessante mostrar, como nesse exemplo que você deu, que tem elementos na imagem que, por mais que você coloque o letreiro, estão lá. Né? E o documentário acho que permite mais do que a ficção. E mesmo sendo no Brasil precário, porque você tem o estúdio, não sei o quê, não é um estúdio propriamente e tal, nesse período, né, na rua foge um pouco do controle. Né? Você está mais sujeito a trazer esses elementos. Que você vai, no contexto é o seguinte, assim, não tinha filme negativo à disposição. Não é que assim, não é que nem o Chaplin, aquelas histórias que a gente sabe do Chaplin, que filma dezenas de vezes uma cena até... não lembro qual cineasta brasileiro que foi para o exílio nos anos 70, acabou pegando como emprego filmar partidas de golfe. E ele ficava desesperado porque os caras, os que mandavam ele filmar, diziam, não, pode gastar quando você quiser. Não é? E filmar golfe você sabe, né? Ela vai...
E ele gastando o filme, ele ficava desesperado porque no Brasil, e o negativo sempre foi muito caro. Tanto que em 22, quando eles fazem aquele projeto de ocupação, de uso do cinema para fins de propaganda do país, eles isentam a taxa de importação de filme virgem, negativo. E também isentam da taxa de importação as drogas que eram usadas para regulação. Sempre foi uma reivindicação dos cineastas. E tem uma figura que vocês conhecem muito bem, que é o Edgar Roquette Pinto, que ele foi diretor também do Instituto Nacional de Cinema Educativo. E ele foi diretor em 1936, e ele logo percebeu o problema, né? E aí em 1938 ele escreve um texto em que ele diz o seguinte: olha, a situação do cinema, o cinema brasileiro nunca vai deixar de ser mais ou menos se ele não tiver muito negativo para poder utilizar. E ele fala, olha, a mesma situação de um cientista, o cineasta brasileiro, ele está na mesma situação de um cientista que tem apenas uma folha de rascunho para desenvolver suas equações. Ele não pode errar. E o que acontece? Que você erra, principalmente no documentário. Só que o que acontece? Você não pode filmar de novo, né? E óbvio, se você está filmando, e ainda mais nessa situação, né, ele vai falar, Cardial, daria para voltar um pouquinho? Como uma criança. Volta um pouquinho, não, vocês não estão nem aí para ele, né? Como o Arthur Bernardes, aquele momento da pose exclusiva. Está posando para uma fotografia, ele olha lá, né? Então, é diferente nesse sentido, né? Então, eu acho que é um dado de época também que é importante marcar, porque é isso, filmou, ficou. Mesmo nos casos dos cinegrafistas que tinham maior produção e continuidade, como era no caso dos Botelhos, né, com as produtoras. Mas assim, era tudo muito contado. Você vê que esse filme da Posse tem 2 câmeras, que é raríssimo. Raríssimo. Não é? E então o que acontecia muitas vezes é que ele tinha que pensar onde ele ia colocar a câmera de antemão. Tinha que um pouco saber do percurso. Tem alguns filmes que você consegue perceber isso, né? Um certo tipo de estruturação anterior, porque, enfim, não tem como errar muito. Só que essa situação de filmar na rua justamente coloca e incorpora, né, esse elemento que é daquilo que no fundo está denotando uma relação de poder, né? Terminar, por adiantado da hora.